depois de quase 10 anos, nós fomos presenteados pela Disney com o anúncio de que teremos uma 4ª temporada de Soul Luna. Esta história todavía não terminou. Mas será que você lembra realmente tudo o que aconteceu nas 3 temporadas? Então vem comigo que está começando a sua retrospectiva pop. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e esse é a Retrospectiva Pop, que a gente vai relembrar sobre alguns sucessos, tanto de filme quanto de série. E eu precisava começar falando de Soul Luna. Soul Luna foi uma das séries teens do Disney Channel na época em que o Disney Channel ainda existia, que durou de 2016 a 2018. A gente teve 3 temporadas, tivemos acho que 2 ou 3 turnês, se a gente contar uma das turnês que eles foram fazer lá, somente na Europa. Foi um grande sucesso entre os adolescentes, entre as crianças. Eu, inclusive, peguei essa época de Soul Luna, porque Soul Luna estreou, eu ainda estava no ensino médio. E, sem dúvida, a nossa parte preferida da série era a patinação, era ver as competições. Além, claro, de que a gente tinha um elenco maravilhoso, da história da série, também das músicas, que eram músicas boas. Eu tava escutando elas antes de começar a gravar esse vídeo. E aí a gente achou, né, que tinha chegado ao fim com as 3 temporadas, com a última turnê de despedida de Soul Luna. Só que ano passado a Disney nos surpreendeu, anunciando mais ou menos em agosto que nós teremos uma 4ª temporada de Soul Luna. Estamos de volta, arrancando a gravar a nova temporada de Soul Luna. Só que então a gente vai ter uma nova temporada e faz quase 10 anos que a gente assistiu a primeira. Vocês têm noção disso? De que faz 10 anos que saiu a primeira temporada de Soul Luna? Então por que não relembrar, né, tudo que a gente teve nas 3 temporadas, fazer essa retrospectiva aí pela série, pela história, pelas músicas, até pra gente também lembrar de tudo, né, pra poder tá com tudo fresquinho pra 4ª temporada. Então, pelos próximos meses, a gente vai fazer uma passagem aí por Soul Luna pela 1ª, 2ª e 3ª temporada. Já vai me contando, inclusive, qual que é a sua temporada preferida de Soul Luna, se você viveu essa época aí, conseguiu ir a alguns dos shows, qual foi a sua reação quando eles anunciaram aí a 4ª temporada de Soul Luna. Já vai deixando pra mim nos comentários pra gente conversar, tá bom? Inicialmente, a série vai se passar no México, pelo menos no primeiro episódio se passa no México. E aqui a gente vai conhecer a Luna Valente, que é uma adolescente na faixa dos 15 e 16 anos, que é apaixonada por patinação. Inclusive, ela até trabalha em um food truck que faz entregas de patins. E aqui também a gente vai conhecer o Simon, que é o melhor amigo da Luna, que eles são amigos desde a infância e eles também trabalham juntos aí nesse food truck, que é o Food Reels. Paralelo a isso, mas também muito importante, a gente vai conhecer a Mônica e o Miguel, que são os pais adotivos da Luna, e que eles são empregados em uma mansão, em que a Mônica é chefe de cozinha e o Miguel é o que gerencia os demais empregados. E eles vão estar passando por uma mudança porque a mansão que eles trabalham vai estar sendo comprada pela Sharon Benson. Aí assim, gente, essa parte eu não sei exatamente como é que funciona, porque eu não tenho uma mansão, não sei se no Brasil funciona assim. Mas aqui na série, pelo menos, pelo que dá a entender, a Mônica e o Miguel são funcionários da mansão. Então, a partir do momento que tem uma troca, né, de dono, que a mansão é vendida, eles continuam trabalhando ali na mansão, só troca realmente o chefe dele. Como eu mencionei, a Sharon Benson, que é quem vai estar comprando a mansão onde a Mônica e o Miguel trabalham, ela também vai ser uma personagem muito importante para nossa história. Ela é da Argentina e, na verdade, essa mansão que ela está comprando no México é uma mansão apenas aí para as férias de verão. Ela também é muito rica e tem uma grande influência na Argentina. A Sharon também tem uma afilhada, que é a Amber, que ela é 1 ano mais velha do que a Luna, só que ela é o completo oposto da Luna, porque a Amber é bem mimada, é bem arrogante, é bem patricinha de modo assim bem extremo. E a Amber namora como Mateu. Todos esses personagens que aparecem aqui logo no primeiro episódio, eu acho que são os personagens mais importantes e o nosso núcleo principal da série. E no primeiro episódio, todos eles estão no México, ok? A Amber vai ser meio que a nossa pequena vilã aqui dentro de Soul Luna, porque ela é quem vai atingir diretamente a Luna, quem vai traçar os planos para prejudicar exatamente a Luna. A inimizade delas começa tudo por causa de um pedido, porque a Luna vai fazer a entrega ali de patins na mansão, que a Amber pediu ali um lanche com um milkshake, enfim. Só que no meio do caminho, sem querer, a Luna acaba derramando ali o milkshake na Amber. E como elas estavam perto da piscina, a Amber ainda pega e empurra a Luna dentro da piscina. Que quem é que salva a Luna nesse momento? Que a Luna quase se afoga, porque ela estava de patins. Quem é que salva a Luna? O Mateu. E aí isso já é motivo suficiente
pra Amber criar uma inimizade com a Luna e começar aí, pelos próximos episódios, fazer vários planos para prejudicar ela de todas as formas. E voltando a falar do núcleo lá dos pais da Luna, a Sharon fica extremamente apaixonada pela comida da Mônica, pela lagosta que a Mônica prepara para ela, e fala que ela quer levar a Mônica com ela para morar na Argentina e virar a cozinheira fixa dela. Só que é claro que a Mônica e o Miguel ficam aí um pouco inseguros, ficam na dúvida, até porque é uma proposta muito grande, que é uma oportunidade muito boa, mas ao mesmo tempo eles têm uma filha e também seria uma mudança muito grande você ter que mudar de país, ainda mais, né, novamente aí falando da sua filha que já tá bem instalada, né, já tem as amizades dela no país onde eles moram e enfim. E aí eu acho que vem uma das partes mais legais aqui da relação da Luna com os pais, é que os pais da Luna, a Mônica e o Miguel, eles não fazem nada, não decidem nada sem conversar com a filha deles antes. Então, para eles é muito importante também a opinião da Luna, que ela concorde e que ela também se sinta confortável com a mudança que eles teriam que fazer. Eles conversando com a Luna, claro que a Luna não quer ir, né? Quem é que quer mudar de país no auge de seus 15, 16 anos, ter que conhecer um monte de gente nova, né? Deixar tudo pra trás, seu melhor amigo e enfim. Então, a princípio, eles falam que eles não vão. Só que é claro que a Sharon, ela tem a lábia, entendeu? Como eu falei, ela tem uma influência muito grande na Argentina. Então, ela sabe convencer as pessoas. E aí que ela falou pra Mônica e pro Miguel que se eles não aceitarem a proposta dela de ir morar com ela na Argentina, eles vão ser demitidos. E aí a Luna, vendo que meio que assim, não tem saída, né? Ou é eles procurarem outro emprego, ou eles irem pra Argentina, a Luna acaba cedendo, né? Fala que então ela aceita que eles vão de ir morar na Argentina, e todos eles então vão para a Argentina, e a partir desse momento a história vai estar se passando então em Buenos Aires. Já na Argentina, a gente tem a entrada, a participação de vários outros personagens, vários outros núcleos que a gente acompanha durante a temporada. Então a gente vai ter a Yin, a Yam e o Ramiro, que vão fazer aí, é um trio, e eles vão se tornar amigos da Luna eventualmente, mas a trama vai girar principalmente ali entre eles três sempre. Temos o Mateu e o Gaston, que o Gaston é o melhor amigo do Mateu. Também temos a Delphi e a Jasmine, que elas meio que seriam as amigas da Amber, só que na verdade a Amber usa muito as duas para poder pôr os planos dela em prática. Também temos o Nico e o Pedro, que eventualmente depois vão acabar formando uma banda aí com o Simão, mas a gente vai chegar nessa parte. E também temos a Nina, que vai se tornar aí a melhor amiga da Luna. Mas, como a gente tem muitos personagens, muitos núcleos, eu vou focar na história principal aqui da série, tá bom? E principalmente o que envolve, né, a Luna, já que ela é a grande protagonista e é a história dela que rege toda a história, toda a série. Chegando na Argentina, então, a Luna acaba conhecendo o Jam and Roller, que é uma pista de patinação e que todos os adolescentes dessa série frequentam, tá? Todos os personagens que eu citei antes, todos eles frequentam ali o Jam and Roller. É aqui que vão acontecer as principais competições de patins e também as edições do Open Music, que é basicamente um momento ali que eles têm pra cantar, pra dançar, mas sem patins, tá? Logo a Luna descobre que vai começar uma nova competição de patinação. Essa competição vai ser em duplas e inicialmente ela vai ser disputada dentro do próprio Jam and Roller, porque aí a dupla vencedora é quem vai representar o Jam and Roller na competição final. Bom, e é como já é de se imaginar então, como todos eles já se conhecem, eles meio que já têm formado as suas duplas. É importante lembrar que essas duplas, elas têm que ser formadas por um garoto e uma garota, ok? Então, como todos eles já se conhecem há muito tempo, eles já têm meio que fixa aí qual que é a sua dupla, né, de patinação e enfim. E isso dificulta muito pra Luna, porque acaba fazendo com que ela fique meio que sem ter uma dupla, pelo menos até a chegada do Simão na Argentina. Lembra do Simão, o melhor amigo da Luna, que ficou no México? Pois é, ele vai vir pra Argentina. Acontece que ele acabou tendo uma briga ali, uma discussão com a dona do Fuji Reels, e ele acabou sendo demitido. E aí ele pega a rescisão dele e se muda pra Argentina pra ir ficar perto da Luna. Aqui eu acho que já era bem nítido que o Simão é apaixonado pela Luna, né? Ele não vê a Luna apenas como a melhor amiga dele. Ele queria ter algo a mais com ela. E assim também, né, gente? Quem é que pega sua rescisão e se muda pra outro país se não for apaixonado, né, pela outra pessoa? Então, realmente, acho que já sempre foi nítido. E ele ainda escreve música pra ela. Ele é muito carinhoso, é muito gentil com ela. Faz sempre tudo o que a Luna quer. Ai, gente, eu adoro o Simão, sério. Eu acho que ele é o meu personagem preferido aqui dessa série. Eu até hoje não consigo entender como é que a Luna ficou com o Mateu no final da história. E, inclusive, esse é um dos pontos que eu não gosto aqui
da primeira temporada de Sou Luna. Porque o Matteo começa a dar em cima da Luna, a dar ideia nela, chamar ela pra sair, enfim, enquanto ele ainda está namorando com a Amber. Porque o Matteo é aquele típico Mauricinho que se acha e enfim. E aí sempre que ele tá conversando com o Gaston, né, pelo menos nesse início, ele fala pro Gaston que, ele é o Matteo Balsano, ele consegue sair com qualquer garota que ele quiser, enfim. E aí o Gaston propõe um desafio, né, aí pro Matteo, de que então se ele conseguiria levar a Luna pra sair com ele. Porque a história da Luna e do Matteo é basicamente aquele clichêzinho de que, eles se bicam bastante, né, eles vivem se implicando, enfim. Mas a verdade é que os dois são apaixonados aí um pelo outro. Então é óbvio que a Luna é a única garota que não dá bola pro Matteo. E eu gosto, inclusive, que a Luna, apesar de em certo momento a gente ver que ela tá começando a ter um crushzinho ali no Matteo, ela tá começando a gostar dele, ela sempre pontuou muito pro Matteo. Matteo, meio que assim, para de me dar ideia porque você tem namorada, você namora com a Amber. E essa é a parte que eu gosto, de que a Luna, ela não fica incentivando o Matteo, sabe? Mas esse é o ponto que eu não gosto da história da Luna e do Matteo, de que ele começa a dar em cima da Luna enquanto ele ainda está namorando com a Amber. E eu acho que agora que a gente cresceu, a gente justamente entende que a Amber, na verdade, ela não era a verdadeira vilã dessa história. Ela sempre foi a rainha ali da pista de patinação, ela sempre foi a número 1. Ela tem o namorado dos sonhos dela, o namorado que ela sempre quis. E aí, do nada, chega uma garota de outro lugar, começa meio que a ser uma ameaça pra ela, começa a ser tão boa quanto ela, começa a roubar o lugar dela na pista de patinação. O namorado dela ainda começa a dar em cima dessa outra garota. Ele ainda se inscreve na aula de teatro só pra ficar perto da Luna. Que tem até uma cena que eles estão ensinando que eles quase se beijam e a Amber pega essa cena. Então é claro que durante a temporada a gente tem a Amber fazendo vários planos para poder sabotar a Luna. Então ela aperta o patins da Luna pra Luna cair na pista. Ela troca a prova da Luna pra Luna ir mal na prova, porque o acordo da Luna com os pais é de que ela tem que manter as notas boas no colégio para ela poder ir pra pista de patinação. Então, sabendo disso, a Amber obviamente troca ali a prova da Luna para fazer a Luna ter uma nota baixa. Ela ainda tranca a Luna dentro da sala de aula pra Luna não conseguir chegar ali na competição e ser desclassificada. Mas é o que eu falei, eu acho que no final, quando a gente tá aqui mais velho, pelo menos quando eu assisti essa série, eu tinha 15 anos. E agora eu já tenho quase 25. Então, é meio natural, assim, olhar e falar que, na verdade, eu acho que a Amber, ela não era grande vilã. Sabe, ela estava tentando defender o que já era dela. E que, voltando a falar da competição em duplas, inicialmente a Luna e o Simon caem muito, né? Eles aí não são uma das melhores duplas, na verdade eles são um dos piores. Mas a Luna é uma menina determinada, ela nunca se dá por vencida. E com muito treinamento, ela e o Simon melhoram muito durante as próximas fases. E eles que acabam vencendo a competição interna ali entre duplas e são escolhidos para representar o Roller na competição final. É um orgulho pro Jammer Roller anunciar que Luna e Simon vão nos representar na competição internacional entre pistas. Só que essa competição final ela vai se passar em outra cidade, então eles têm que ir viajar. E a Amber e o Matteo, porque assim, a Amber e o Matteo eles sempre foram dados ali como os reis da pista. E aí a Amber e o Matteo ficam em segundo lugar, o que atinge muito a Amber, porque como eu falei pra vocês, a Amber sempre foi a número 1 em todos os lugares, mas ela e o Matteo também vão aí pra essa viagem pra ser reserva, até porque a gente tá falando de uma final, então se a Luna ou o Simon se machucarem, não poderem competir, eles têm que ter ali, né, uma outra pessoa na reserva, que quem vai ser reserva é a Amber e o Matteo. E o final dessa competição, que vai acontecer aí em outra cidade, que vai fazer com que os nossos protagonistas, né, viajem para outra cidade, a Luna e o Simon como titulares do Roller e a Amber e o Matteo como reservas, vai ser uma viagem muito importante aí para a história dessa temporada, porque é nessa viagem que o Simon finalmente se declara para Luna e ele fala que ele tá apaixonado por ela com uma das músicas mais lindas dessa série, que é Eris. Cómplice, mi guía y mucho más, eso eres. Só que acaba virando uma confusão, porque a Amber arma para que a Luna não consiga chegar na final da competição, porque aí a Luna não conseguindo ir, a Amber seria a titular. Então ela fala ali como o Tino e o Kato, que são dois atrapalhados aqui na história, para eles pegarem a Luna e levarem para um lugar bem, bem distante mesmo. É assim, gente, quase no meio do mato. E aí ela não conseguiria chegar a tempo. Que assim,
De certa forma, isso quase dá certo pra Amber. Porque sem querer eles acabam levando, na verdade. É o Simon, que o Tino e o Kata inventam uma desculpa de que eles pegaram presentes, ele tem presentes pros pais da Luna, pra ela ir buscar numa van. Só que a Luna acaba ficando justamente, eu acho que pra falar com os pais dela no telefone. E é o Simon que vai na van buscar. E aí quando o Simon entra na van, o Tino e o Kata arrancam com a van e vão parar lá no meio do mato, no local onde eles deveriam levar a Luna. Eles levam o Simon por engano. E que, como eu falei, isso quase dá certo pra Amber. Porque quando a Luna vê que o Simon desapareceu e ele não vai poder competir, ela fala que ela também não vai poder competir. Porque ele é a dupla dela na patinação e ela não aceita patinar como o Matteo. E aí, então, a gente tem ali tudo preparado para que a Amber e o Matteo entrem como os titulares representando o Roller. Só que alguns segundos antes deles entrarem, um pouquinho antes, o Matteo vai conversar com a Luna novamente e fala pra ela que aquele ali é o lugar dela, que o posto dela, que é ela que merece representar o Roller, porque ela treinou muito, ela batalhou muito pra conseguir isso. E que não é justo que ninguém tire isso dela. E que o Simon não tá ali, mas com certeza o Simon não ia querer que ela abrisse mão do sonho dela, que era justamente estar ali na pista de patinação representando o Roller. E aí o Matteo, com esse discurso todo, acaba convencendo a Luna a patinar com ele. Eu acho que essa pista precisa da luz da Luna pra brilhar. E aí corre tudo bem, a Luna e o Matteo dão um show na pista. Só que aí no final o Matteo resolve improvisar, que o Matteo gosta muito de improvisar aqui nessa série. E ele tasca um beijo na Luna, no meio assim, na frente de todo mundo, no meio da pista de patinação. E quem é que chega exatamente neste momento e vê os dois se beijando? O Simon. E isso dilacera o coração do coitado do menino. Ah, eu esqueci de falar, mas nesse momento a Amber e o Matteo já tinham terminado, tá bom? Porque o Matteo realmente começou a ver que ele gosta ali da Luna, né, um pouco mais, ou de um modo diferente do que ele imaginava. E também ele começou a ver que a Amber não era aí uma pessoa muito boa por causa desses planos que ela fica fazendo pra prejudicar a Luna. Então a Amber e o Matteo já estavam separados aqui nessa parte da história. Bom, aí é que a gente entra numa parte que, assim, pra mim ela não faz muito sentido dentro da série. Por quê? A Luna e o Matteo já estavam percebendo que eles gostavam ali realmente um do outro, que eles tinham sentimentos um pelo outro. Só que quando eles voltam de viagem, a Luna começa a namorar com o Simon e o Matteo volta com a Amber. Não fez e não faz o menor sentido. Sendo que a Luna e o Matteo já estavam reparando que eles gostam um do outro. Um pouco antes da Luna começar a realmente namorar com o Simon, surge uma nova personagem, que é a Daniela, que é uma antiga amiga do Simon. Se eu não me engano, eles já estudaram juntos em algum momento. Eles se conheceram no México. A Daniela é afim do Simon. E aí, como ela é afim do Simon, ela quer ficar com ele, enfim. Ela começa meio que a fazer a caveira da Luna pro Simon. Então ela faz ali várias coisas que ela fala que foi culpa da Luna. Como, por exemplo, o momento em que a Daniela finge que torceu o pé. E aí ela fala que foi culpa da Luna, porque a Luna é distraída e machucou o pé dela. E várias outras coisas. Meio que começando a passar a imagem, querendo passar por cima a imagem de que a Luna é muito distraída, que a Luna é uma pessoa ruim, e enfim. Além de que a Daniela ainda se junta com a Amber para poder fazer planos para prejudicar ali a Luna. Voltando a falar da parte de competição de patins, a competição lá que quem acabou disputando foi a Luna e o Matteo. O Roller acabou não ganhando, principalmente por causa do maravilhoso improviso que o Matteo deu no final ali de beijar a Luna. Eles acabaram não ganhando a competição. Então isso significa que o Roller está procurando uma nova competição para poder se inscrever. E aí eles se inscrevem então numa competição intercontinental, que vai ser disputada em grupo dessa vez. E aí novamente eles primeiramente fazem uma competição interna dentro do próprio Roller, porque aí o grupo que se sair melhor é quem vai ser escolhido para representar o Roller na competição intercontinental. Então os dois grupos que a gente vai ter vai ser a Amber, o Matteo, a Delphi, o Pedro, o Gaston e a Jasmine. E do outro lado a gente vai ter a Luna, o Simon, a Ian, a Yam, o Ramiro e o Nico. Dessa vez quem acaba levando o melhor é o grupo da Amber, só que a Tamara e o Mariano, que é o ex da Tamara, que também é treinador, e ele vai virar sócio da Tamara aqui no Roller também, e um dos treinadores também aqui do grupo de patinação. Eles querem, na verdade, os melhores patinadores do Roller para poderem fazer parte do grupo. Então, meio que vamos falar assim, na verdade, essa parte aí da competição interna que eles fazem no Roller acaba não valendo de nada, porque eles pegam para escolher novamente quem vão ser os integrantes
que vai representar o Roller na Intercontinental. Só que, na verdade, também o Mariano, ele vem pro Roller e ele fala que ele quer ajudar a Tamara, mas ele tem outros planos, que na verdade ele tá ali no Roller pra manipular a Tamara e ver ali quem que são os melhores patinadores, pra roubar os melhores patinadores do Roller e levar para outra equipe de patinação que ele realmente está treinando. Depois que eles refazem a equipe que vai representar o Roller na Intercontinental, a equipe escolhida titular e oficialmente é a Luna, o Matheus, o Simon, a Âmbar, a In e o Ramiro. E com isso, inclusive, a gente começa a chegar aí no final da primeira temporada e que durante a temporada a gente também foi acompanhando uma história da Sharon. Lembra que no começo eu falei que a Sharon Benson ia ser uma personagem bem importante aqui para nossa história? Pois é, ela realmente é. Que a gente vai descobrir que a Sharon perdeu toda a sua família em um acidente trágico ali na mansão. E o Tino e o Kato, que trabalhavam em um asilo, eles cuidavam do Roberto, que era um dos funcionários ali da mansão Benson. E o Roberto, antes de morrer, ele falou muito pro Tino e pro Kato: a Sol está viva. E aí é com isso, inclusive, que a Sharon descobre que a Sol, que era a sobrinha dela, na verdade não morreu. A Sol Benson está viva. E saber que a Sol está viva é uma grande ameaça para Sharon, porque na verdade a herdeira da fortuna Benson é a Sol e não é a Sharon. E aí então durante a temporada a gente acompanha a Sharon junto com o rei, que é o homem de confiança ali da Sharon, ajudando ela a fazer toda a investigação de onde que tá a Sol, se a Sol realmente está viva, enfim. E aí no último episódio a gente tem o rei conseguindo chegar realmente em um paradeiro oficial de onde está a Sol Benson. E aí então o rei descobre que o último endereço que tem de onde a Sol morou foi numa mansão lá no México, que é aquela mansão que a Sharon comprou no começo da temporada, lá no primeiro episódio, que é a mansão de verão. Lembra daquela mansão? Pois é, o último endereço onde a Sol foi vista foi naquela mansão. Aí eu acho que quem não assistiu a série já deve ter ligado um mais um, né? Quem que é a Sol na verdade, mas eu não vou falar porque isso só é revelado na segunda temporada. E eu não esqueci de contar qual foi o final da Luna aqui na primeira temporada, não. O Mariano ainda tinha mais uma cartada na mão para poder prejudicar a equipe do Roller na final da Intercontinental, que ele não contou para Tamara que na coreografia era obrigatório ter um passo em que um patinador meio que passasse por cima da cabeça do outro. Mas enfim, é uma coisa assim realmente meio que no ar envolvendo dois patinadores. E aí a Luna aqui, ela é como se fosse a Raven das visões da Raven, sabe? Se você quer ter o futuro. E aí ela tem um sonho em que ela consegue fazer o passo ali por cima dos ombros do Matheus. E ela leva isso, explica ali para toda a equipe do Roller e eles conseguem realizar esse passo aí, né, com a Luna nos ombros do Matheus, para eles cumprirem esse passo que era obrigatório. Mas ainda tinha um empecilho no meio de tudo isso, porque o Simão acaba formando uma banda com o Nico e com o Pedro, que é a Roller Band. E aí eles começaram a fazer um certo sucesso, que eles gravaram um clipe, eles deram uma entrevista, só que o grande show deles, que vai ser um show que vai ser transmitido virtualmente, né, na internet para muita gente, vai acontecer no mesmo dia e no mesmo horário em que a final da Intercontinental, né, a final em que o Simão estaria participando ali da competição de patinação. E aí eles pedem ali a ajuda do Tino e do Kato para dar uma enrolada, ele dá uma atrasada no show deles, entendeu? E o Simão conseguir chegar a tempo. Então no finalzinho da coreografia a gente consegue ver o Simão realmente saindo ali para ele poder correr e ir lá tocar no final lá com a Roller Band, poder ir fazer o show dele. E aí então no final o Roller consegue sim ganhar aí a Intercontinental. O Simão também consegue chegar, tá? Ele chega a tempo de poder cantar com a Roller Band. Até a Luna vai cantar com ele depois. E a Luna e o Matheus têm ali o beijo deles. Na verdade eles já tinham se beijado, né? Mas esse é o beijo que eles realmente meio que assumem que eles gostam um do outro. Que é como se fosse de que agora, dali pra frente, eles estariam juntos. Ou também poderia ser uma despedida, porque o Matheus sempre fala que o pai dele nunca fica, né, no mesmo país. O pai dele tá sempre trocando aí, tendo que mudar por causa do trabalho dele. Eles sempre viajam demais e já moraram em vários países, então ele não sabe se ele estará em Buenos Aires no ano que vem. Então também aí pode ter sido uma despedida entre a Luna e o Matheus. Mas a questão é que no final das contas eles dois ficam juntos, ok? Mas aí se eles ficaram juntos realmente ou não, quem que é a Sol e enfim, vocês só vão saber se vocês forem assistir a segunda temporada ou se vocês esperarem aí a nossa próxima retrospectiva pop, que a gente vai falar aí
sobre a segunda temporada de Soul Luna. Também vai ter ainda aqui na Retrospectiva Pop um ranqueando das músicas da primeira temporada de Soul Luna, porque eu gosto bastante das músicas, tá? Então provavelmente na semana que vem vai sair um vídeo aí de ranqueando das músicas de Soul Luna, porque eu preciso falar das músicas, né, gente? Eu só citei aí Edits, mas Soul Luna tem músicas muito legais, músicas boas, então a gente ainda vai fazer um ranqueando semana que vem, ok? Pra falar só da parte musical. E aí, então, pra você não perder mais nenhuma retrospectiva sobre o Soul Luna e também não perder o ranqueando que a gente ainda vai ter, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que aí você não perde mais nenhum vídeo que sair por aqui também. E eu já vou pedir também pra que você deixe nos comentários se tem algum outro filme, alguma outra série que vale a pena a gente revistar aí temporada por temporada, ou o filme inteiro e contando aí aos pouquinhos, igual a gente fez aqui com Soul Luna. Vocês podem deixar nos comentários, ok? E é isso, gente. Um beijo, então, e até o próximo.